E como o objetivo deste curso básico é te ajudar a ressignificar a sua relação com a sua língua, com a nossa língua, e também se tornar uma pessoa investigadora crítica dos contextos e de todas as correlações que existem entre estudar, seja a língua portuguesa ou qualquer outra questão, e o todo, que é a sociedade que a gente vive, não tem como deixar de falar sobre a questão e a importância de a gente entender o papel que a língua ocupa dentro das sociedades em geral. E mais especificamente, a língua escrita nas sociedades ocidentais, que é a sociedade que a gente vive. Bom, antes de a gente falar em variações linguísticas, nós precisamos falar sobre aquilo que o professor Marcos Banho determinou como sendo um mito sobre a nossa língua portuguesa aqui no Brasil. Então é importante que a gente perceba quais são os mitos, e aqui o termo mito, ele assume o significado, a gente já falou de semântica, né? Ele assume o significado de ilusão, de mentira, mas de uma forma um pouco negativa, porque às vezes a gente acaba trazendo o significado do mito como sendo algo que é uma verdade, quando na verdade, nesse contexto, é uma falsa verdade ou uma meia verdade, ok? Vamos lá? No livro Preconceito Linguístico do professor Marcos Banho, O que é, como se faz, ele enumera 8 mitos que existem em relação à nossa língua portuguesa. Vamos ver se você já compartilhou algum desses mitos, porque sim, todos nós compartilhamos alguns deles, mais ou menos consciente ou inconscientemente. E o primeiro grande mito da nossa língua portuguesa é o mito da unidade linguística. Ora, por que isso é um mito? Porque todas as línguas naturais, elas são línguas heterogêneas. O que significa hétero? Diferentes. Elas se misturam. E aqui, o mito da unidade linguística diz que existe apenas uma língua. Quando, na verdade, por exemplo, aqui no Brasil, se a gente for pegar, existe o português padrão, que é aquela gramática mais normativa, junto com a norma culta, que vai definir o que é certo e errado, com base na escrita, com base, por sua vez, na gramática tradicional, a partir de livros e de escritores clássicos, percebe? E existe uma variedade imensa do que é chamado como português não padrão, que são justamente as variações linguísticas que a população fala. Então, você vai entender um pouquinho melhor. O primeiro ponto aqui, para que a gente desconstrua esse mito de unidade linguística, nós precisamos reconhecer que existe diversidade linguística, heterogeneidade. Então, pensa, falamos sempre que o Brasil é um país continental e mesmo dentro de uma própria cidade existem variações linguísticas. Qual é o sentido de a gente dizer que existe apenas uma forma correta de se utilizar a língua? Reflita. O segundo mito diz respeito a o brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem o português. Ora, aqui nós temos uma situação um pouco complicada, porque tem a ver com o nosso complexo de inferioridade. Fomos colonizados por Portugal, sim, fomos colonizados pelos portugueses, por isso a nossa língua oficial é a língua portuguesa. Mas, na verdade, a língua portuguesa falada lá na Europa é completamente da língua portuguesa falada por aqui. Existe o português brasileiro e o português europeu. Aqui a gente toma como referência essa língua portuguesa europeia para justamente trazer talvez uma ideia de superioridade e inferioridade. No caso aqui nós brasileiros, né, meros colonizados, somos inferiores. Essa ideia se perpetuou por muito tempo durante a época colonial. Por quê? Porque os brasileiros que tinham dinheiro
mandavam seus filhos estudar em Portugal. No Brasil ainda não tinha, era uma colônia de Portugal, não tínhamos universidades e tal, então todo mundo ia para a metrópole, que era Portugal. Então lá eles aprendiam a falar o português corretamente. E esse mito foi se perpetuando e ainda hoje, às vezes, as pessoas colocam ele como uma verdade. O terceiro mito, eu tenho certeza que você já ouviu falar e, inclusive, já deve ter perpetuado por aí. Ele fala o seguinte: o português é uma língua muito difícil de se falar. É bem comum a gente ouvir as pessoas falarem em relação a esse mito. Mas aqui a gente precisa entender que português é esse que se está falando. Ele tem um pouquinho a ver com aquela ideia de uma unidade linguística, percebe? Na verdade, quando se fala desse português ser difícil, a relação, a referência que se tem é a gramática normativa, que é aquela gramática mais conservadora, como já vimos falando ao longo deste curso, que ela vai ter essa referência na tradição escrita. E aí ela vai separar aqueles que são os iluminados, que sabem a língua, daqueles meros mortais ignorantes que não sabem falar português. E olha, isso é muito forte na nossa sociedade. Perceba como você lida com pessoas que você julga que falam errado, porque todos nós temos algum nível de preconceito linguístico em nós. Então é muito importante a gente desconstruir essas ideias. Por isso que eu trouxe esse tema aqui, porque se somos pessoas que queremos olhar de uma forma crítica e aprendermos com a diferença, a língua é um caminho muito interessante para fazer com que a gente perceba os nossos próprios preconceitos, percebe? E isso é autoconhecimento também. O quarto mito diz que as pessoas sem instrução falam tudo errado. E essa aqui também deriva um pouquinho daquele mito número 1, que é da unidade linguística, e coloca de fato um abismo muito grande entre as pessoas escolarizadas e as pessoas não escolarizadas. Mas perceba que quando a gente vai olhar para o que as crianças, os adolescentes, os jovens aprendem na escola em relação à língua portuguesa, será que de fato eles estão aprendendo e o que eles estão aprendendo? Como se fala da língua em sala de aula? E aí a gente coloca, vou dominar a gramática normativa, porque aí eu vou, é muito difícil de falar português, mas eu domino todas as regras gramaticais, eu sei conjugar os verbos e eu sei usar todas as regras gramaticais, então eu sou melhor do que você. O que será que isso quer dizer sobre mim? Percebe? Existe aqui uma questão de... essa questão egóica do ser humano que sempre quer colocar entre ganha e perde, se eu sou ou melhor ou pior, ou bom ou ruim, o certo e o errado, entende? Então assim, o que é o certo? É a escola, a gramática, o dicionário, que são esses manuais da nossa língua correta, quando na verdade a gente sabe que a língua é viva, a língua é dinâmica, porque quem usa a língua somos nós, seres humanos. Então perceba que aqui existe um preconceito muito grande que às vezes a gente perpetua sem se dar conta de que as pessoas sem instrução, ou seja, sem estudos, falam errado. O quinto mito, esse fala o seguinte: o lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Ora, por quê? Ele é derivado lá do mito 2, que diz que só em Portugal se fala bem o português. E aí aqui tem a ver com o fato de que algumas pessoas lá no Maranhão, elas usam o termo tu como se usa em Portugal, fazendo todas as formas verbais, as conjugações verbais clássicas de tu vais, tu dizes, tu comias, tu andavas, percebe? Então aqui tem a ver com esse mito justamente do que o melhor, né? Então a melhor forma de se falar português é conjugar corretamente os verbos conforme a gramática normativa. Mas quem mora aqui no sul do Brasil sabe que existe fortemente o uso de tu e ele não vai fazer concordância com a questão verbal, porque a gente fala, inclusive o Manezinho fala tu diz, e eu acho isso muito lindo. Não sei você, mas reflita mais um pouquinho. O sexto mito tem a ver com a frase: o certo é falar assim porque se escreve assim.
Ora, aqui a gente tem novamente como base a supervalorização da língua escrita e o desprezo pela língua falada, como se a língua falada fosse algo totalmente desimportante, quando na verdade é bem o contrário. Existe um preconceito aqui grafocêntrico, grafia como centro, a escrita como centro, então tudo a partir da escrita é colocado como uma grande verdade, mas a gente sabe que a fala precede a escrita, certo? Fique atento! O sétimo mito diz o seguinte: é preciso saber gramática para falar e escrever bem. Ora, aqui o professor Banho fala: se assim fosse, os gramáticos seriam ótimos escritores e os escritores seriam especialistas em gramática, quando na verdade muitos escritores não estão nem um pouco se importando em ser referência linguística, mas isso é colocado historicamente desde a época da Grécia, depois veio para Roma e continua se perpetuando até hoje essa ideia de que devemos falar e escrever como os grandes escritores clássicos da nossa língua. Ora, aqui uma citação que eu achei bem interessante trazer é o seguinte: o ensino gramaticalista abafa justamente os talentos naturais, incute insegurança na linguagem e gera aversão ao estudo de idioma, o medo de se expressar livremente e ser autêntico. Totalmente ao contrário daquilo que a gente fala. Por isso esse curso se chama Português com Emoção, para que você tire esse peso que existe em relação à língua, ao estudo da língua corretamente, percebe? Então tem muito a ver com isso, porque houve uma inversão histórica aqui, porque as gramáticas elas são decorrentes da língua e na verdade não existe só uma gramática, existem vários tipos de gramáticas. A gramática inclusive internalizada que nós temos, a fala, as variações linguísticas possuem suas próprias gramáticas. Então, de que gramática falamos, entende? O negócio é muito mais complexo do que a gente imagina. Só que a gente tem a tendência a colocar tudo dentro do mesmo balaio, percebe? E aí aqui que gera toda a questão dos nossos preconceitos linguísticos. Além disso, diversos estudiosos já afirmaram que não adianta ficar decorando regras se você não tiver uma consciência de reflexão crítica do contexto onde a língua se insere. Às vezes a língua na escola ela fica muito artificial, produz um texto X, faça sobre isso, mas quando você vai para a vida real você está interagindo e ali você precisa adaptar a tua linguagem, compreender como funciona. Então, de nada adianta às vezes a gente saber regras gramaticais e na vida real a gente não consegue nem falar bom dia para o porteiro da nossa casa, porque aí tem a ver com muitos assuntos além da questão linguística. O último grande mito que acontece, e isso aqui às vezes nós professores incorremos muito, ele tem a ver com o fato de que dominar a norma culta pode ser um instrumento de ascensão social. Ora, até hoje, aprender a norma culta, ou padrão, né, ela não faz a pessoa se tornar rica. A gente sabe que no Brasil existe uma questão muito forte relacionada às desigualdades sociais. A gente não tem como ignorar isso, isso perpassa pela língua também. A norma culta padrão, ela é essa junção, porque as pessoas que são mais estudadas, porque existe um parâmetro aqui. O parâmetro é as pessoas que têm grau de graduação, elas usam, teoricamente, elas dominam a norma culta, a norma padrão da língua portuguesa. E aí você vai fazer uma breve pesquisa estatisticamente para saber quantos por cento da população brasileira que tem formação de graduação. E dentro dessa formação de graduação, o nível de qualidade dessa graduação, existem N fatores que se influenciam aqui, percebe? Então, volta aquela ideia de novo do mito o certo ou errado, a língua difícil, porque daí eu dominei essas normas, então eu sou melhor do que todo o resto. Aqui há uma disparidade muito grande, se a gente fosse colocar isso como um parâmetro de que a norma deve ser falada conforme as pessoas. Eu mesma tenho graduação e não fico falando segundo a norma culta o tempo todo.
Aliás, se eu fizesse isso, você ia me achar muito chata, porque a gente precisa adaptar a nossa linguagem ao contexto que a gente vive. E outra, eu também não sei todas as regras da norma culta. Mesmo os gramáticos talvez mais tradicionalistas podem divergir entre si em relação a uma ou outra regra, então o negócio é muito mais complexo do que se imagina. O que eu quis trazer aqui é justamente essa reflexão para que você comece a analisar de que lugar você começa a observar as pessoas, porque quando a pessoa chega até nós, ela fala, a gente já percebe que ela tem um sotaque diferente do nosso e às vezes, por conta disso, desse pequeno detalhe, a gente começa a ignorar aquela pessoa. Mas o que isso quer dizer? Ele está falando sobre a pessoa ou está falando sobre mim? Porque, na verdade, o termo preconceito linguístico, que foi cunhado pelo professor Marcos Banho, mas ele existe desde a antiguidade, tem a ver com preconceitos sociais de um modo geral. Às vezes, se eu não gosto de uma pessoa, eu já começo a julgar as palavras que ela fala, a entonação, a variação linguística que ela tem. E isso diz muito mais sobre mim do que sobre a outra pessoa. O que isso diz sobre mim? É aqui que é importante a gente olhar para dentro de nós nesse processo de autoconhecimento, porque estamos aqui estudando língua portuguesa e o que isso tem a ver com autoconhecimento? Ora, tem tudo a ver. Porque nós, se queremos estudar para nos tornarmos pessoas melhores, sabemos que somos pessoas interdependentes, ou seja, não vivemos sem outras pessoas, a gente precisa cultivar o respeito, a gente precisa valorizar a diversidade. E é esse o convite que eu faço para você. Porque nós, enquanto sociedade, não aceitamos as diferenças. E a gente está no século XXI. E se você for olhar para trás, na história, o não aceitar a diferença ou querer homogeneizar e colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, ou então quem é da minha caixinha que é o bom e os outros são todos ruins, quantas guerras a gente já fez por conta disso? Perceba que nós precisamos reencontrar o que nos une, o que é comum, mas não necessariamente sendo totalmente iguais. A diversidade nos une porque eu posso aprender com o outro. E aqui é que está a beleza da situação, em todos os sentidos, não apenas na língua, mas em todos os detalhes da vida. Se abrir para essa diversidade é reconhecer que eu tenho a minha individualidade e todos os outros têm as suas individualidades e a gente vai aprendendo uns com os outros, seja uma variação linguística ou seja aprender a nos tornarmos de fato mais humanos, mais amáveis e mais empáticos. Reflita sobre isso e deixe nos comentários o que você pensa a respeito.